Valério, como está você? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Pois é, fui visitar a minha filha, que agora mudou para o sul da Bahia, para a Península de Maraú. Uau. Já não havia algum tempo. Delícia, hein? E a novidade é ruim, que né, Rebeca? ela está esperando a primeira criança. Então eu vou ser pela primeira vez vovô o ano que vem. Vai nascer baiano. Que delícia! Parabéns, Arcari. Parabéns. Obrigado. Legal. Vai nascer como? Já sabe o sexo? Não, nós não sabemos. Mas porque serão 12 semanas daqui a 2 semanas, então por enquanto ainda não é possível. Mas vai nascer em maio, provavelmente, início de junho. Final de maio, início de junho, essa é a previsão. Legal. Eu já tenho um netão de 13, o Valério está se preparando, a Ana demora um pouquinho e a Rebeca demora um montão ainda, né? Para a experiência de ser avó. É isso aí, legal, parabéns. Parabéns. Obrigado. Valério, eu queria te trazer esse tema aqui. Você, eu sei que tem falado sobre esse assunto, né? Sobre a urgência do aprisionamento de Bolsonaro. Ontem eles botaram a cabeça para fora de novo, uma manifestação. Não foram as grandes manifestações da extrema-direita, mas tinha lá 13 mil, 14 mil pessoas na Avenida Paulista. No resto do país foi bem mais fraco. Mas botaram a cabeça para fora. Na véspera, o Bolsonaro, mais uma vez, dizendo que a eleição foi fraudada. Enfim, acho que a luta contra a extrema-direita não está encerrada. E eu senti uma tendência ontem, ao longo do dia, muito preocupante de alguns segmentos da esquerda, de ironizar, subestimar, folclorizar, né? Espalhar fake news, dizendo que tinha só 1.000 pessoas, basta ver a foto aí, na manifestação, mais uma vez subestimando a extrema-direita. Como é que você viu a volta deles às ruas e como é que você vê o cenário em relação à luta política contra a extrema-direita? Bom, evidentemente foi uma demonstração de força. Não é verdade que foi um fiasco. Existem vários tipos de manifestações, digamos, para esclarecer aqueles que nos acompanham, qual é a métrica, qual é a régua, quais são os critérios que nós aprendemos ao longo do tempo e que remetem a uma tradição internacional e acumulada ao longo de muitas décadas dentro da esquerda, dos movimentos sociais e na tradição marxista. Em primeiro lugar, existem atos de protesto. Em segundo lugar, existem manifestações de vanguarda. Em terceiro lugar, existem manifestações de vanguarda com setores de massas. E depois há as manifestações de massas. 4 etapas. Não é uma invenção do Valério Arcari, está nos clássicos. Não estamos inventando a roda. Estamos simplesmente aprendendo com as lições do passado. A esquerda brasileira não precisa ser tão empírica que ela ignore mais de 150 anos de história da luta do movimento operário popular. Então, um pouco de humildade. Eu sei que nós somos um país muito autocentrado e temos razões para ter orgulho do Brasil, mas um pouco de humildade é necessária. Primeiro, atos de protesto. Atos de protesto são ações públicas, coletivas, organizadas, que têm um programa, que podem ser mais ou menos espontâneas. Depois podemos tratar o tema da espontaneidade, mas toda organização humana, mesmo a mais espontânea, envolve algum nível de organização prévia, maior ou menor. Atos de protesto são atos que reúnem em torno de um pequeno programa. Quanto mais simples, menor são, digamos, a dimensão das reivindicações, que tentam dar visibilidade a um slogan, a uma palavra de ordem, a uma reivindicação. Eu, por exemplo, meu primeiro ato de protesto aconteceu
há exatamente 50 anos atrás, quando uma assembleia de estudantes secundaristas se reuniu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a assembleia foi toda ela presa. Toda, uma assembleia com 150 estudantes foi presa. E no dia seguinte, eu não fui preso, porque eu consegui me esconder dentro de uma lata de lixo hospitalar. No dia seguinte, sim, eu mergulhei na lata. A gente dá risada hoje, mas não era nada engraçado na hora, né? Não tinha graça. Eu me joguei dentro daquelas latas de lixo gigantes hospitalares, mas a Assembleia foi para 150. Todos foram levados pela PIDE e todos levaram a carecada, os rapazes. No dia seguinte foram detidos, depois no dia seguinte foram soltos. E me coube a mim falar do liceu onde eu estudava, o Dom Pedro V, em Lisboa. Então, foi um ato de protesto em que eu fiquei agachado, havia 10 estudantes ao meu redor, e eu fiz uma intervenção, fiz um discurso, digamos assim, um pouco pretencioso, ouso dizer que é um discurso, porque eu tinha, não sei, 16, 17 anos, e em torno dos 10 estudantes havia pouco mais do que 15 estudantes. Era um ato de protesto, demorou 10 minutos e foi uma forma de sinalizar para a massa de estudantes que não teve nem a coragem de ir ouvir o ato de protesto, de que nós não nos rendíamos e que a luta contra a ditadura e a guerra colonial continuava. Depois nós temos um segundo estatuto, que são os atos de vanguarda. Um ato de vanguarda é um ato que reúne essencialmente militantes. É uma categoria superior ao ato de protesto, porque ele já envolve uma mobilização que tem continuidade. Se você faz um ato de vanguarda, significa que já existe uma massa crítica acumulada que dá sustentação à continuidade da luta e que não se deixa intimidar pelo medo da repressão ou pelo isolamento político-social e marcha contra a corrente, mas sinaliza que há uma disposição de luta que se sustenta no fato de que aquela vanguarda sabe que há segmentos da sociedade, setores de massa na sociedade, que vão reconhecer o eco daquele ato de vanguarda. Portanto, quando você faz um ato de vanguarda com 100, significa que já existe na sociedade algumas milhares de pessoas que não foram no ato, mas que apoiam aquela mobilização. Existe o eco, existe a repercussão, existe a ressonância que garante a continuidade. Depois você tem a terceira categoria, que é transição, entre atos de vanguarda e atos de vanguarda com setores de massa. Aí significa que não vão só ativistas, vão pessoas que não são politicamente ativas. Depois podemos, não é o caso para hoje, discutir melhor o conceito do que é ser politicamente ativo, mas um ato com setores um ato de vanguarda com setores de massa significa que há pessoas que não são politicamente ativas, mas naquele dia são ativas, naquele dia, excepcionalmente, saem da indiferença e se engajam com um grau de compromisso que revela que a repercussão, que a audiência, que o peso político, aqui entra também esta categoria muito importante, que é o peso político dos eventos, é maior, não é marginal. Atos de vanguarda podem ser marginais, ou seja, eles repercutem simplesmente uma disposição, uma vontade, um interesse, um compromisso de um segmento muito, muito, muito minoritário da sociedade. São atos de vanguarda, às vezes vanguarda ideológica. Eu me lembro, por exemplo, quando foi proibido o filme do Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie, no início dos anos 80, nós fizemos um ato de vanguarda no Teatro Municipal de São Paulo, ali quando ainda existia, em frente ao Mapping, e foi muito pequeno, a repercussão era muito pequena, porque o país era ainda mais religioso, talvez, do que é hoje.
E, portanto, o fato do filme do Jean-Luc Godard ser considerado herético nos deixava numa marginalidade, num grau de isolamento muito profundo, mas fizemos, porque era um ato de censura. Perdão. Finalmente temos os atos. Devia ter bebido mais água. Deixa eu trazer um outro tema que é correlato e, inclusive, deu mais motivo ainda para o ânimo da ultradireita e do bolsonarismo, que foi a eleição do Javier Milei na Argentina. De certa forma, tem alguma relação, porque a gente percebe que tanto o que está acontecendo na Palestina, os ataques, o genocídio de Israel sobre a Palestina, como a vitória de Milei, são dois temas internacionais que foram fatores de reorganização, rearticulação e ânimo, né, dessa ultradireita, dessa extrema-direita, aqui no Brasil também. Mas eu queria te perguntar sobre a Argentina. Um fenômeno que aconteceu é que, na véspera da eleição, do domingo 19, vários analistas, muita gente falava, olha, vai ser apertado. Uns falavam que ia ser um pouquinho mais para o Massa, e o Massa ia ganhar, eu estava, inclusive, entre esses, e outros falavam que ia ser um pouquinho mais para o Milei. O intelectual argentino Atílio Boron chegou a falar que queimaria sua biblioteca se o Massa perdesse. Inclusive, ele estava nas redes agora respondendo os ataques a ele sobre essa questão da sua biblioteca. Mas foi surpreendente, foram quase 12% de diferença. E outro dado surpreendente, que a mim me surpreendeu bastante, foi o número de jovens entre 16 a 24 anos que votaram em Milei, quase 70%, acho que foram 69% declararam voto no Milei. Queria que você nos contasse qual foi a sua visão sobre esse processo e sobre o que está acontecendo ainda agora lá na Argentina, na véspera da posse do Milei. Bem, em primeiro lugar, só para dizer, o ato de ontem, em frente ao MASP na Paulista, foi um ato de vanguarda. Como disse o Mauro, se calcula algo em torno de 13 mil pessoas por contagem de metro quadrado, uma pesquisa feita pelo grupo da USP. Muito bem, é um ato de vanguarda. É um ato de vanguarda robusto para São Paulo. Não é um ato de vanguarda esquálido. É um ato robusto, ou seja, revela que há uma força militante que é capaz de, em condições que são adversas para eles, responderem à conjuntura utilizando o pretexto do falecimento da Papuda e da eleição do Milei. E, portanto, sinaliza a disposição de resistir à ofensiva que se iniciou depois da derrota da semi-insurreição do 8 de janeiro, há investigações que têm como endereço, o desfecho não pode ser outro, senão a criminalização do ex-presidente Bolsonaro, que é a referência deles. E veja, eles basicamente estão dizendo que Bolsonaro é intocável. E depois da eleição do Milei, eles estão dizendo que Bolsonaro é intocável. Vocês, se derem mais um passo, já morreu um dos que... O mártir, já foi elevado à categoria de mártir, o infeliz que morreu na Papuda, e, portanto, eles estão sinalizando. Aqui há um limite, não brinquem, nós ainda temos posições, e é evidente que a participação de Bolsonaro na posse de Milei, acompanhado do governador do Estado de São Paulo, abraçado ao governador do Estado de São Paulo, é uma blindagem ou uma tentativa, um ensaio de blindagem para intimidar a investigação que cerca toda a conspiração que culminou no levante do 8 de janeiro. Então, diante disso, nós temos duas alternativas. O governo, o STF, a sociedade, as forças democráticas. Ou olha para o outro lado e fala, não vamos cutucar nesse vespeiro, que a briga vai ser grande, ou, ao contrário, vai para cima e prende o Bolsonaro e vai para o confronto. Né?
Exatamente. Esse é o dilema que está colocado. E, bom, o que a história ensina, Mauro? O que a história ensina é que naturalizar, legitimar, aceitar a existência de uma corrente neofascista na legalidade é uma ameaça permanente para as liberdades democráticas de todos. Ou seja, quando nós respondemos ao neofascismo com a tolerância, o que, na verdade, nós estamos preparando é a nossa sepultura política, porque eles não têm nenhum pudor, se tiverem condições de voltar ao poder, de caminhar na direção da ilegalização de todos os movimentos sociais e da esquerda. Eles, se não o fizeram durante 4 anos do mandato de Bolsonaro, foi simplesmente porque não tinham ainda reunido as condições para poder exercer até o limite máximo a usurpação do poder, mas o movimento golpista foi ininterrupto durante 4 anos. Veja, nós não estamos falando somente de uma retórica de agitação insurrecional. A casa do poder, o Palácio do Planalto, a presidência da República, foi o principal instrumento de uma permanente sabotagem das liberdades democráticas, até o limite de denunciar a legitimidade do processo eleitoral participando por dentro dele. Portanto, nós temos um grau de duplicidade, de dissimulação, de desrespeito político com as liberdades democráticas que confirma o que, repito, a experiência histórica, de forma categórica, cristalina, nos deixou, de que uma corrente neofascista é incompatível com o regime de liberdades democráticas e é uma ameaça mortal para o movimento sindical, o movimento operário, o movimento de mulheres, o movimento negro, para os movimentos LGBTs, para os movimentos ambientais, nem vou falar dos movimentos indígenas, depois dos 4 anos do que aconteceu com o Bolsonaro. Portanto, nós, diante disso, a mão não pode tremer, subestimar, como nós, infelizmente, vemos, ocorre na esquerda mundial, e ocorreu no Brasil, é um perigo incontornável. Há um elemento quase infantil, desculpem, o impulso meio suicida. Como é que é possível, depois de tudo que nós vivemos e aprendemos durante 4 anos do Brasil, quando o Brasil se transformou no laboratório da história, não tivesse bastado o Trump, nós vimos no Brasil o laboratório do que é, num país importante, o Brasil está entre os 10 países mais importantes do mundo, é bom a gente não esquecer disso, embora sejamos semi-periféricos, isso não impede que sejamos ao mesmo tempo uma das nações que tem um sentido, um destino estratégico dentro da ordem mundial, por muitas razões, não cabe agora aqui desenvolvê-los. Valério, eu acho que isso me parece que remete para o quão grave é essa história que parte da esquerda se meteu ontem de dizer flopou, era só 1.000, não era ninguém, porque isso dá uma subestimação à extrema-direita, porque se é só 1.000, se flopou, se eles não têm força nenhuma, deixa o Bolsonaro aí, não tem nenhum problema. Claro, evidentemente, o significado dessa... É muito grave essa subestimação do ponto de vista da consequência política, mas aí eu queria fazer a ligação com a Argentina, que a Ana te propôs. Exato. Então, veja, o tema da Argentina. Eu tenho viajado à Argentina, Mauro, somos próximos, ele sabe, tem uma relação histórica com a esquerda argentina, digamos, eu amadureci politicamente na luta contra a ditadura associada à experiência da esquerda argentina, de uma parcela da esquerda revolucionária argentina, e fiquei chocado. Estive em julho, durante 10 dias, em Buenos Aires e em La Plata, e fiquei chocado com a subestimação do fenômeno Milei. Veja, a definição que me apresentaram de Milei é que ele era uma candidatura de vanguarda ideológica do ultraliberalismo, mas não era neofascista, e que
a eleição seria uma disputa essencialmente entre o peronismo e o Juntos por el Cambio, a associação do radicalismo com o PRO do Macri, e que apresentava Patrícia Bullrich como candidata à presidência. O que, evidentemente, esta arquitetura de interpretação da situação argentina desmoronou na PASO no dia 16 de agosto. Não resistiu 2 meses. É uma interpretação totalmente equivocada de qual era a relação de forças entre as classes, mesmo das relações políticas de classe, que às vezes tem como sabem, o mundo da política, da superestrutura, tem uma relativa autonomia. Ou seja, a Argentina que eu vi, discutindo com os argentinos, que conhecem muito melhor o país, eu com humildade dizia, cada país tem as suas peculiaridades, tem a psicologia social do povo. Né? Para aprender o que é o Brasil, a gente tem que colocar o pé na estrada, porque não se entende o Brasil a partir somente de São Paulo, e menos ainda do centro largado de São Paulo, mas você precisa conhecer o Rio de Janeiro, ir para Minas, ir para o Sul, ir para o Norte, para o Nordeste. É preciso não só ler o que foi produzido por aqueles que vieram antes de nós, mas estar permanentemente atualizado por todas as pesquisas e pisar no chão onde caminha o povo para a vivência da experiência da psicologia social, que tem uma importância decisiva na política. Psicologia social é a matéria-prima com a qual se faz bom marxismo. Sem análise de psicologia social, consciência de classe, portanto, a refração que os acontecimentos têm na consciência das pessoas. E dialogando com diferentes correntes da esquerda radical, o que eu ouvi era vanguarda ideológica, não é neofascista, é uma extrema-direita midiática. Muito bem, o que revelou este processo que vem culminar com a eleição de Milei? É que as placas tectônicas da sociedade, para usar uma metáfora, elas se deslocaram. A Argentina é uma sociedade totalmente fraturada. Ou seja, nós estamos assistindo na Argentina uma inversão, confirmou-se, melhor, nós estamos assistindo, já vinha de antes, uma inversão da relação social de forças, que é imenso. Ou seja, o que nós vimos foi que, embora a classe dominante estivesse dividida e na sua representação política, Juntos pelo Câmbio, Patrícia Bullrich, o macrismo, os radicais, fizessem a aposta de que seria deles a oportunidade histórica de substituir o governo peronista em decadência completa de Alberto Fernandes. A rigor, o fracionamento da classe dominante já tinha entregue o apoio para o Milei de uma fração que estava numa ofensiva e arrastava claramente a maioria das camadas médias. Ou seja, a crise levou a uma inflexão do pêndulo político para a extrema-direita. E ele penetrou o neofascismo nas camadas populares. Ou seja, Milei é mais uma expressão deste fenômeno, que é a radicalização da extrema-direita para posições de neofascismo. Por suposto que o fascismo no século XXI não é o fascismo do século XX. Nós não estamos no entre-guerras, nós não estamos 10 anos depois da vitória da Revolução de Outubro, nós não estamos depois da crise de 29, nós estamos num outro contexto. Porém, o fenômeno político, por isso nós dizemos ou se quisermos, podemos dizer outras categorias, mas eu prefiro o novo fascismo, o neofascismo. Ele é a mesma corrente política adaptada às condições do século XXI, que foi o Mussolini, que foi o Hitler, que foi o fascismo italiano, que foi o franquismo, que foi o salazarismo e que foi o nazismo. Eles respondem a uma demanda de uma solução de emergência, que seja uma solução cirúrgica, porque o esgotamento da paciência das massas chegou a uma situação limite. E, portanto, a decisão de entregar o poder a uma liderança que abraça um projeto místico, missionário de salvar a sociedade,
que tem na mão o martelo da história e que tem na mão a decisão cirúrgica de cortar o que tem que ser cortado, é imensa. E no desespero, o que foi aprovado na Argentina é uma solução de choque capitalista, ou seja, privatizações sem limites, destruição dos direitos acumulados ao longo dos últimos 40 anos, e uma ofensiva implacável sobre a classe trabalhadora organizada, que, veja, que na Argentina, como nós sabemos, é uma das mais importantes, mais poderosas do mundo. Eu brincava com o Mauro, quando voltei da viagem, que a Argentina é o único país do mundo que nos últimos 40 anos conheceu 40 greves gerais. Eu brincava com o Mauro que a Argentina é o único país do mundo que é um movimento de trabalhadores desempregados, que é capaz de colocar dezenas de milhares, em algumas circunstâncias, centenas de milhares de desempregados nas ruas. E, portanto, nós estamos falando de um país onde está um dos movimentos de mulheres mais importantes, a onda verde argentina, do movimento feminista, pela descriminalização do aborto, foi a vanguarda na América Latina. Nós estamos falando de um país onde o movimento de direitos humanos levou mais adiante o que seria uma justiça de transição, e o país onde as Forças Armadas foram colocadas na cadeira de réus dos tribunais. Os membros das juntas militares de 76 e 82 foram para a cadeia, e não foram para a cadeia 20 anos depois, foram para a cadeia em 85, e a ditadura caiu em 82. Então, é nesse contexto que nós vemos a gravidade da acumulação de derrotas e a dificuldade, quero ser claro nisso, Ana, da esquerda argentina de reconhecer que houve derrotas e que elas têm consequências, e que uma parte da base social que era arrastada pela classe trabalhadora agora é arrastada pela radicalização das camadas médias que apoiam o Milei, que tem o apoio da burguesia. E depois da eleição, eles já se começaram a enturmar, ou seja, o Macri já pretende ser o Rasputin do governo, já está disputando quais são as posições chaves do ministério com o Milei, e há uma recomposição da classe dominante, inclusive da mídia privada, que é a mais influente no país, como no Brasil, que já trata Milei com a dignidade do futuro presidente, quando se trata, evidentemente, de uma liderança que não é somente extremada, é alucinada. Ou seja, há um elemento de delirante. Né? O que é o elemento delirante? O delírio. Todo delírio é uma ruptura com os parâmetros da realidade e, portanto, é um exercício da onipotência. A onipotência é um perigo mortal na atividade política. A onipotência é a ilusão de que nós temos poderes individualmente que vão além da imposição dos limites da relação de forças, ou seja, de Milei como de Bolsonaro, nós podemos esperar qualquer coisa, literalmente. Mas os primeiros movimentos dele têm sido movimentos realistas, é importante reconhecer, né? Recuou naquela história de romper com China, Brasil, mandou a futura ministra aqui para convidar o Lula, né? Não está muito claro ainda, né? Como é que vai ser? Não, evidentemente, nós não podemos. Não seria nem razoável. Não foi assim que agiu Mussolini. Mussolini esperou 3 anos para concentrar poderes. Hitler esperou menos, mas tinha menos tempo. E, por outro lado, tinha o Bolsonaro esperou o segundo mandato, que acabou não tendo, né? Esperou o segundo mandato. E Hitler tinha um apoio incondicional das Forças Armadas, né? Enfim, teve o incêndio do Reichstag, enfim, teve toda uma arquitetura que precipitou a concentração de poderes, mas lembremos que Hitler chegou ao poder através de eleições e foi um processo de mais de 10 anos de acumulação de forças, ou seja, é diferente da experiência de Bolsonaro no Brasil, que chegou, digamos, se articulou como uma força política que podia ter a aspiração de chegar ao poder em 3 anos, ou de Milei, que o fez em 2 anos. Hitler trabalhou mais de 10 anos para
para o acesso ao poder. Mussolini chegou ao poder muito mais rapidamente, mas depois o processo da transição para o regime fascista foi mais lento. Há uma diferença entre um partido neofascista e um regime ditatorial fascista. São duas ideias, são dois conceitos um pouco diferentes. Porém, sendo neofascista, o impulso é ir ao confronto, é ir à medição de forças, ou seja, há uma dinâmica, quero ser claro nisso, Mauro, porque isto é de máxima gravidade. Máxima gravidade é o destino de uma nação. Sim. A dinâmica é contra-revolucionária. Tem que dizer com todas as letras. Quem não sabe contra quem luta não pode vencer. A dinâmica é contra-revolucionária. Então, não nos deixemos iludir. Ele envia a futura ministra de Negócios Estrangeiros para reunir discretamente com Mauro Vieira no Palácio do Planalto para ver se é possível que a presidência, que o Lula mude de opinião e participe da posse, o que seria um gravíssimo erro, quero vos alertar, nisto quero ser muito claro. Bolsonaro vai à posse de Milei. Lula não pode estar na mesma cena com Bolsonaro e Milei. Não cabe a Lula legitimar o acesso de um neofascista à presidência da Argentina. Isso é uma catástrofe. Imaginem o que seria não somente uma liderança da União Soviética, mas uma liderança social-democrata participar da posse de Hitler. Perdemos o juízo, temos sentido da responsabilidade histórica. É uma vergonha para o povo brasileiro. Nós estamos falando de um monstro. Sejamos conscientes. Há vidas em risco. É disso que se trata quando o neofascista chega ao poder. Eles querem nos matar, Mauro. Eles querem nos destruir. Eles vieram para destruir a força da classe operária. Eles vieram para enterrar as bandeiras vermelhas. Eles odeiam os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs. Eles odeiam o movimento ambientalista. Eles são negacionistas do aquecimento global. Eles querem botar para quebrar. Eles vão vender, desnacionalizar, reprimarizar. Vão transformar a Argentina, se não forem detidos, num país de recolonizado. E diante disso, nós estamos o quê? Hipnotizados, porque o demente conseguiu conquistar 56% dos votos. Nós agora nos tornamos o quê? Idiotas políticos que não sabemos quais são os limites dos processos eleitorais. Não somos idiotas políticos, somos gente responsável que tem os pés na terra e, quando vive derrotas, levanta a cabeça e tem a honra e a dignidade de dizer para aqueles que confiam em nós: fomos derrotados, mas estamos vivos, perdemos uma batalha, a luta continua. O neofascismo vai ser derrotado, mas primeiro reconhece as condições, porque se não reconhecermos as lições com humildade, não reconhecemos os erros, porque é evidente que houve erros dramáticos que explicam por que Milei venceu as eleições. Não houve erros dramáticos, ninguém errou nada. Os nossos generais são infalíveis. Como é possível se era Fernandes e Cristina que estavam no Palácio da Casa Rosada? Não erramos em nada. E Milei chegou à presidência. Então, isto tem consequências para o Brasil. Estamos aqui vivendo alegremente esta transição com doçura, em acordos com o Lira no Congresso Nacional. Aí, claro, abre-se o caminho para o Pacheco decidir que, a partir do Senado, em abraço íntimo, libidinoso com as forças bolsonaristas, ele decide dar um tranco no Supremo Tribunal Federal, publicamente, para dizer: aqui parou, viu? A investigação dele aqui parou. Por quê? Porque as decisões mais importantes que ele apresentou, que é a suspensão das medidas monocráticas, já tinha sido decidido pelo próprio tribunal há 2 meses atrás, já está no regimento. Nós estamos o quê? Distraídos? E não entendemos qual é o movimento que está sendo feito pelo Pacheco, associado com as forças libidinosas do bolsonarismo, que estão atraindo eles para um chega lá para o Supremo Tribunal Federal, porque tem medo.
Nem vou falar É, do econômico e social, né, Mauro? Que a gente aí já sabe quais são as consequências que tem. muito E a economia não incisiva. diga. Muito incisiva a tua análise. Só registrando, e aí já aproveito e me despeço do Valério aqui em nosso nome, de toda a comunidade, muito, muito relevante a tua presença, muito incisiva. Quando o Valério diz eles querem nos matar, não é em sentido figurado, tá? Eles querem nos matar em sentido literal, eles querem nos matar mesmo, fisicamente. Esse é o projeto da extrema-direita lá na Argentina, aqui no Brasil também. Né? Também, não vamos nos iludir em relação a isso. Valério, boa semana para ti, boa volta para São Paulo. Parabéns aí pela Cá breve... estamos. E não posso deixar, com muito respeito, de lembrar que o Palmeiras é favorito para o Campeonato Brasileiro, meu bom Mauro. Tá De certo novo, que o São Paulo novo. ganhou uma Copa este ano, mas o empate glorioso ontem em Fortaleza coloca os palestrinos ali na hora final com muita possibilidade de vencer o Campeonato Brasileiro, que eu recordo, se eu não me engano, é o mais importante do país, por enquanto. É impressionante esse Palmeiras, é impressionante. Valeu, Valério. Tchau. Obrigada, Valério. Tchau. Tchau, Rebeca. Tchau, Ana. Bom dia. Pronto, acabou.